Então vamos lá. O que a gente vai ver nessa apresentação? Primeiro eu vou falar um pouquinho de para quem é e para quem não é essa apresentação. Então, até para a pessoa falar, opa, beleza, isso é para mim, isso não é para mim, e ficar mais tranquilo em relação a isso. Depois, por que eu acredito que as pessoas deveriam praticar agility com seu cão? Aí a gente vai para os 3 erros que os iniciantes cometem, e aí aqui entra a questão que eu coloco que é muito comum a gente vê pessoas cometendo esses erros. É mais comum em iniciantes, mas depois eu comecei a avaliar que, na verdade, até pessoas que competem em alto nível cometem esses erros, tá? E aí depois eu queria fazer um convite para vocês conhecerem o Clube do Agility. Então vamos lá, para quem que é essa apresentação? Então, é para quem gostaria de praticar agility com o seu cão, tendo ou não uma escola perto. Então, às vezes a gente recebe mensagem do tipo, pô, Léo, eu quero muito fazer agility, mas não tem escola aqui perto. Não tem problema nenhum. Você vai entender que dentro do clube do agility dá para fazer sem escola, tá? E com equipamentos super acessíveis e tal. Para quem já pratica agility, com ou sem escola, a ideia aqui é exatamente mostrar uma base e um caminho onde você consiga, mesmo que você treine já dentro de uma escola, você treina 1 ou 2 vezes por semana, e aí nos outros dias dá para desenvolver muita coisa que vai acelerar muito os seus resultados no Agility. Principalmente para todos os alunos do Clube do Agility, então essa aula é essencial para todos os alunos que já estão fazendo parte do Clube do Agility, e eu diria que todos os adestradores deveriam fazer. E aí eu queria mostrar um vídeo para vocês, né, que é um trechinho de uma aula do Clube do Agility. Esse cão que eu vou mostrar, ele é o Fred. Ele estava em casa há uma semana, em casa, quando eu gravei esse vídeo, tá? Eu não tinha treinado nada com ele ainda, eu só estava assim, esperando ele se adaptar, conhecer a casa, conhecer os cães, conhecer a nossa rotina, ou seja, estava em processo de adaptação à minha casa, e aí eu resolvi fazer esse treino, exatamente porque no Clube do Agility a gente busca, são pessoas que vão ter cães que não são de alta performance e tal. Então eu peguei um labradorzão totalmente cru no Agility, nunca entrou numa pista de Agility, para mostrar exatamente o que dá para fazer com um cão desde o início. Eu coloco que todo adestrador para mim deveria fazer Agility por conta desse nível de comunicação que a gente acaba estabelecendo com os cães, né? Então, de novo, é um cão que não passou por eu não treinei esse cão, tá? Ele já tinha passado por um outro treino com a Júnia, fez um trabalho excepcional, mas eu efetivamente estou construindo aqui uma comunicação com ele. Então, note como é fluida a comunicação, a facilidade dele entender o meu movimento, né? Eu consigo conduzir ele para os locais que eu gostaria, consigo motivar ele quando eu quero, né? É uma condução mesmo. Né? Então, vejo que todo adestrador, no fundo, deveria conseguir fazer esse tipo de movimentação. Tá? E se não consegue, o Agility, eu diria que pode te ajudar bastante. Beleza? Então, para essas pessoas, sejam muito bem-vindos. Essa apresentação é realmente para você. Agora, para quem não é, Léo, eu só quero, sei lá, meu cão faz xixi, cocô no lugar errado, só quero resolver isso. Ou, por exemplo, eu só quero gastar a energia do meu cão. Não, a ideia aqui, na verdade, não é. Você tem formas muito mais fáceis de você gastar a energia do seu cão. Como, por exemplo, usar discão, jogar bolinha, leva num parque para correr com outros cachorros, né? Então, a proposta da aula não é essa. Pessoas que não estão muito interessadas em desenvolver uma relação muito próxima com o cão. Então, por exemplo, eu sei que é muito comum as pessoas comprarem cães para os filhos, por exemplo, e falar, não é o que eu estou buscando, ter uma super conexão, já tem um monte de problema para resolver, não é meu foco. Também não tem problema nenhum, a apresentação não é para ti. Ou pessoas que estão, né, e aí emenda na primeira lá, meu cachorro faz isso aqui, ó, como é que eu resolvo? Gente, aqui não é aula para a gente resolver problema de comportamento, tá bom? Vocês são muito bem-vindos em outras aulas, mas essa aula aqui, a gente não vai abordar essas questões, tá bom? Beleza. Agora, vamos falar então o porquê que eu acredito que as pessoas deveriam praticar agility. Né? O que tem por trás do agility que tanta gente se encanta? Né? A gente brinca que existe um vírus do agility. Quando a pessoa é picada pelo vírus, não tem mais volta. Né? Por que as pessoas se encantam tanto com agility? E tem a ver com conexão. A conexão que você desenvolve com o seu cão é completamente diferente.
se ele não fosse um cão de agility. E eu falo isso porque minha vida inteira mudou por conta do agility, né? Para quem eu acho que boa parte de vocês já conhece a história da Duda, né? Mas para quem não conhece, a Duda foi uma Border Collie que eu tive em 2002, mais ou menos. Eu treinava agility com 2 Shibas, né, numa escola de agility, e surgiu uma cachorrinha que chegou lá de doação, que ninguém queria ela, porque ela era muito medrosa, ela tinha muito medo das coisas e tal. E aí ela chegou lá na escolinha, e eu comecei a treinar com ela, brincar, né? Como eu ia muito pro agility, o Dan falou assim: Léo, vai brincar aí um pouquinho, ver se você consegue fazer alguma coisa com ela e tal. E a gente acabou se conectando muito, né? Eu e ela. E aí o Dan acabou doando depois essa cachorrinha para mim, e foi uma cachorrinha que foi através dela que eu comecei a entender sobre adestramento e comportamento, porque eu vi que com as ferramentas que a gente tinha naquela época, né, eu não conseguiria ajudá-la nos medos que ela tinha e nem nos problemas de comportamento que ela apresentava, né, porque na época ainda tinha uma visão muito punitiva de problemas de comportamento, né? No Agility já tinha uma visão bem positiva em relação a construir comportamentos. Então, foi através da Duda que eu entendi que para eu ajudá-la, eu precisaria estudar muito mais, buscar muita coisa fora, né? E a gente acabou se desenvolvendo muito, né? E ela acabou chegando no nível mais alto do Agility, ao grau 3. Né? E por muito tempo ela foi considerada como uma das cachorras mais rápidas de Agility naquela época. Né? E aí eu sempre gosto de rodar um videozinho da Duda. I'm a one-way motorway. I'm a road that drives away, follows you back home. I'm a street light shining. I'm a white light blinding bright, burning off and on. It's times like these you learn to live again. It's times like these you give and give again. It's times like these you learn to love again. It's times like these, time again. I'm a new day rising. I'm a brand new sky to hang the stars upon tonight. I'm a little divided. Do I stay or run away? Leave it all behind. It's times like these you learn to live again. It's times like these you give and give again. It's times like these you learn to love again. It's times like these, time again.
give again. It's times like these, give and give again. It's times like these, you learn to love again. It's times like these, time again. Então, o agility ele acaba trazendo um nível de conexão que eu pessoalmente não conheço nenhum outro esporte que consiga fazer o mesmo, sabe? E isso você vê, né, praticando vários esportes diferentes, desde flyball, frisbee, né, o que realmente me cativou ali foi o agility com a Duda. E aí vou rodar um outro videozinho da Meg também, que eu queria que vocês entendessem, olhassem aquela questão da comunicação, porque é a conexão e a comunicação junto. Nesse vídeo eu estou basicamente aquecendo com ela, tá? E note que esses vídeos têm 15 anos, tá? Então por isso que a qualidade está ruim, tem 15, 16 anos de vida esses vídeos. Então, aqui era um aquecimento para a prova, tá? Not my kind, it's not my time to wonder why everything all white, everything's gray. Now you're here, now you're away. I don't want this, remember that. I'll never forget where you're at. Don't let the days go by. Então, note que a conexão e a comunicação que a gente acaba estabelecendo com os cães, né? Então, eu vejo que essa é a grande vantagem, na verdade, do agility. Eu acho que quem quer realmente se conectar com o cão, quer ter colocar a relação com o cão num outro patamar, eu vejo que o agility é um ótimo caminho. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho dos 3 erros, na verdade são 4 erros, eu botei um extra, e aí eu vou discutir um pouquinho mais de cada um deles, que eu vejo que é muito, muito comum. Então, primeiro, treinar até ficar cansado ou exausto. Não utilizar o aquecimento de uma forma estratégica. Treinar sem os pré-requisitos. E por último, não treinar a base fora da pista. Vamos falar sobre cada um desses treinos. A primeira coisa é o treinar até ficar cansado. E aqui tem vários aspectos relacionados a isso. Eu sei que muita gente faz agility para o cão ficar cansado, ficar exausto e tal, mas essa é uma péssima maneira de você fazer agility. Tá? Por quê? Primeiro, quando o cão associa que entrar em pista leva à exaustão, ele naturalmente vai começar a diminuir o ritmo. Né? Então, pega, por exemplo, sei lá, imagina que um corredor de maratona e um corredor de 100 metros. A forma com que eles encaram o ambiente de prova é completamente diferente. Né? O maratonista, todo o organismo dele vai se preparar para uma longa jornada. Já o corredor de 100 metros vai aproveitar para dar tudo nele. E o próprio exercício recruta fibras musculares diferentes. O que isso quer dizer? Que quando você faz treinos longos com o seu cão, ele acaba estimulando tipo de fibra muscular que está ligado à resistência. Ou seja, não está ligado à explosão, à velocidade. Entende? E aí isso faz com que o seu cão passe a ter muito mais um corpo de um maratonista do que o corpo de uns 100 metros rasos. O que a gente precisa é que as fibras musculares que sejam realmente estimuladas estejam mais ligadas à explosão e velocidade, e não à resistência. Então, esse é um ponto que é muito importante, eu vejo pouquíssimas pessoas falando no meio, que no momento que você começa a observar que seu cão está cansando, deveria ser sinal para você parar. E aí eu vou pegar aqui algumas regrinhas que eu adoto. Né? O meu cão, quando eu vou começar o exercício, ele tem que estar sempre inteiro, pronto.
Ele tem que estar ali com nível com boca fechada, não pode estar arfando, ele não pode estar realmente cansado. Ele precisa estar inteiraço ali para fazer isso. O agility exige um cão com o máximo de desempenho. E a gente só consegue realmente praticar isso se a gente exigir isso dele. E quando eu falo exigir, é no sentido de colocar ele nas condições ideais para que isso aconteça. Então, o cão sempre inteiro, tá? Então, uma das regrinhas que eu coloco é descansos longos, bem longos. Nesse último domingo, eu fui treinar com o Edu. Eu fiz, 2, 3 minutos de treino. Eu fui treinar às 10 da manhã, que é um horário péssimo para treinar. E aí eu passei 2, 3 minutinhos, aí eu falei, pô, deixa ela descansar. A gente passou 25 minutos de descanso para fazer a segunda parte do treino. E quando eu fiz mais 1 minutinho, eu falei, acabou, para mim já era, vou para casa, porque eu não ganharei mais nada com aquilo. Entende? Então, os descansos precisam ser longos. E eu sei que muita gente viaja para ter acesso a uma pista de agility e acaba se frustrando em relação a isso e quer exigir o máximo do cão ali. Eu entendo isso, mas isso não é produtivo. Isso vai fazer com que haja um recrutamento de fibras musculares diferentes da que você busca e que no longo prazo seu cão vai ficar cada vez mais lento, mais resistente, só que mais lento. Entende? Então, o ideal para você treinar agility é que seu cão esteja inteiro. Então, você faz uma sessão curtinha e deixa descansar. Curtinha e deixa descansar. Curtinha e deixa descansar. Curtinha quanto, Léo? Menos de 1 minuto. Ele dá tudo que ele pode em 20, 30 segundos e descansa. 20, 30 segundos e descansa. 20, 30 segundos e descansa. Isso é o ideal. Beleza? É lógico que tem alguns momentos onde você não está buscando velocidade e explosão. Você está procurando ensinar um obstáculo novo, por exemplo. E aí tudo bem, você dá mais volumes, mais repetição, mas ficando bastante atento em relação a isso. Beleza? Então, eu diria que um treino ideal é 5% do treino treinando efetivamente e 95% descansando. E eu entendo a frustração de quem viaja para se deslocar. E é por isso que a gente precisa compensar de outro lado. E a gente já vai chegar lá. Tá? Mas, idealmente, descansa e dá tudo. Descansa e dá tudo. Um outro ponto que é importante é avaliar o cansaço acumulado entre os dias. Então, vocês vão ver que eu vou propor várias atividades fora da pista de agility. E aí a gente precisa ficar muito atento. Quando começar a observar uma queda de desempenho, dá 1, 2 dias off para o cão se recuperar completamente, e aí depois volta e intensifica isso. Então, olhar o cansaço acumulado entre os dias é fundamental. Legal, vamos agora falar um pouquinho do aquecimento. Eu diria que o momento mais importante do treino, para mim, é o aquecimento. Porque eu utilizo o aquecimento de forma estratégica. Eu vou colocar tudo aquilo que para mim é relevante num treino, que eu quero construir a longo prazo, eu jogo para aquecimento. É onde eu não vou colocar altíssimo desempenho inicialmente, então a ideia é começar devagarzinho e ir aumentando gradualmente. O aquecimento não precisa ser longo, tipo 10 minutos, não, para mim pode ser bem curtinho, coisa de 3 a 5 minutos está ótimo, e você vai construindo e aumentando gradualmente. O que eu coloco no aquecimento? Tudo que é relevante para mim. O que é relevante para mim? No início da pista, eu quero entrar com um junto bem feitinho. Léo, não me interessa por isso. Então, não precisa pôr. Tá? Então, fazer um junto bem construidinho, para mim é importante. Outro ponto que eu treino no aquecimento é o FICA. Então, eu aproveito, eu vou mostrar um vídeo inteiro de um aquecimento, então eu vou treinar bastante o FICA, porque a primeira coisa que eu faço quando eu entro em pista, numa competição, vai ser, o meu cão estando junto, fica, eu vou partir. E o meu cão tem que ficar. Então eu já vou criar isso logo no início. Então todo o treino vai ser exatamente dessa forma. Tá? Outro ponto que é importante, até eu respondi os stories hoje do Tic Tac, que são direcionais. Você pode inserir os direcionais no aquecimento. Outro ponto, brincar um pouco com conduções, fazer alt, cruzar por trás, alt em S, fazer o meio e tal. E você pode praticar isso todas as vezes que você vai treinar. E o ponto é, o que é importante realmente para você? Tudo que for importante, insere dentro do aquecimento de uma forma estruturada. Porque o aquecimento você vai praticar todos os treinos. Então, imagina isso sendo acumulado ao longo
de anos o nível de consistência que isso vai ter. E aí eu vou rodar aqui um vídeo de aquecimento que eu faço com a tela. Então, pensa assim, ó, ela tava, isso aqui é de manhã cedinho, tá? 6 horas da manhã. Então, é óbvio que ela tá gelada. Eu não posso sair correndo que nem um louco aqui. Então, eu vou brincar com ela. Né? Então, eu vou treinar um pouquinho do meu junto. Eu vou simular aqui, ó, que vai começar uma competição. Então, eu vou tirar exatamente da mesma forma. Né? Vou praticar um pouquinho do junto. Vou reforçar em alguns momentos, exatamente para ir ativando essa vontade dela pegar, grudar, chacoalhar, e isso vai aquecendo o corpo dela gradualmente. Então aqui eu estou brincando um pouquinho com o meu junto, beleza. Vou adiantar um pouquinho, porque junto é sempre chato de ver, né? Ó, mas olha como aqui ela já vai aquecendo, entendeu? Beleza. Então agora, o que eu vou fazer? Vou colocar o meu fica. Ó. Aí, Vivi, o que eu falei de sair correndo no fica e liberar de longe, é isso aí, ó. Então, todo treino eu faço isso, todo treino, sem exceção. Eu começo meu treino sempre assim. Então, fica acaba sendo muito consistente, porque é algo que, apesar de eu fazer 1 ou 2 repetições, eu faço todo o treino. Então, acaba ficando realmente muito consistente. E aí, os direcionais, eu vou colocando, por exemplo, aqui o Didi, o Lelelé, beleza. E aí, pensa aqui, de novo, todo dia fazendo, todo treino, acaba fazendo isso um pouquinho. Não precisa ser longo o aquecimento, tá? Aí aqui eu vou brincar, ó, cruzar por trás. Beleza. Aí eu começo a fazer um alt para um lado, alt para o outro, um alt em S. Então pensa isso sendo acumulado ao longo de anos, o nível de consistência que você vai acabar desenvolvendo. Alt em S para o outro lado, tá? E aqui tá rodando na íntegra, tá? Sem nenhum tipo de edição. No total acho que dá 3 minutos e 40 o vídeo. Aí aqui eu treino no meio. Alguns chamam de in. Não? Vou treinar de um lado, treino do outro. Ó, aqui tem um errinho. Opa, não tem problema. Continuo treinando. A angulação é bem difícil para ela. Show de bola. Então, vai acontecer um errinho um dia, um outro tal, mas no longo prazo, tudo isso acaba evoluindo super, super bem. Tá bom? Então, o aquecimento, para mim, ele tem que ser muito bem pensado. O que você realmente quer colocar no seu aquecimento? O que é importante para você? Né? Eu sugiro fortemente isso. Junto, fica, direcionais, conduções, e aí quando eu falo conduções, é todas as conduções, né? Então pode meter um Kettker também, por aí vai, né? E você coloca qualquer outra coisa que para você seja relevante. Tá? Então, pensa de uma forma estratégica no seu aquecimento. Outro ponto importante, eu vejo muita gente, e aí aqui é um terceiro erro, as pessoas treinarem sem os pré-requisitos. O que eu considero como pré-requisitos para a gente? Ter foco e motivação. O que eu considero um erro você treinar sem isso? Eu já vi, eu diria que mais de uma centena de pessoas que resolvem começar o agility sem ter isso, vai 1, 2, 3, 4, 5 treinos e o cão fica dando perdido, não responde quando a pessoa chama, não quer brincar, está mais interessado com barulho, e a pessoa é óbvio que vai se frustrar e vai desistir. É óbvio, isso pode ficar tranquilo que é isso que vai acontecer. Então, ao invés de fazer isso numa pista, não faz sentido você fazer isso dentro de uma pista de agility, você pode construir isso fora da pista. Entende? O resultado no fim vai dar na mesma. Então, você construir isso fora da pista, ensinar o cão a brincar, ele treinar em locais públicos, treinar em grama, treinar na praia, aonde for. O cão está acostumado a sair com você e treinar com vontade, para mim é um pré-requisito para começar o agility. Sem isso,
eu não vejo sentido em começar agility. Sendo bem sincero e bem transparente com você. Para mim, se o seu cão não treina assim, vai ser... você vai acabar se frustrando muito, porque você vai tomar um monte de perdido e em pouco tempo você vai acabar desistindo. Tá bom? Então, trabalhe isso fora da pista. Isso é um pré-requisito para começar o agility. Outra coisa, vínculo e vem. Né? Você ter um bom vem é fundamental, pelos mesmos motivos aqui de cima. Ou seja, o cão aqui, ele precisa estar treinando adequadamente. O senta, deita e fica pode estar ok. Né? Então, você não precisa ter um senta, deita e fica top, porque você vai construir muito disso no aquecimento. Né? Mas você sabe que você não vai tomar perdido, não vai ter nada disso. E esses comportamentos são bem importantes para você treinar. Tá? Então, não se inicia o agility sem pré-requisitos. Tá? Se você fizer isso, muito provavelmente vai ter uma frustração alta e você vai parar em pouco tempo. Então não faz sentido. Eu já estou te avisando que não vai dar certo. Então treina primeiro isso e aí depois vai. Ah, Léo, mas aonde que eu vou aprender tudo isso? No portal Tudo que eu Transforma tem aula só sobre isso, tem várias aulas só sobre isso, tem desafio de obediência, tem uma série de coisas que pode te ajudar lá dentro. Tá bom? A gente pode falar um pouco disso mais para frente. Um outro ponto que para mim é muito importante, e aí aqui é o quarto erro que eu botei aqui como um erro extra, né? É o seguinte, a gente trabalhar a base fora da pista. Eu vejo muita gente trabalhando a base na pista, e para mim é um desperdício de tempo, de energia, de dinheiro colossal. Por quê? Não é tão acessível você ter você ter acesso a uma pista de agility. E no momento que você começa a ficar treinando essas coisas dentro da pista, você poderia aproveitar melhor esse tempo, sabe? De um jeito mais interessante mesmo. E aí eu vou pegar aqui algumas das coisas que eu considero isso, tá? Então, toda a parte física, a parte cardiorrespiratória, fortalecimento, velocidade, assim, tudo isso você pode fazer fora da pista, no dia a dia. Né? Então, coloca, todo dia à noite eu vou treinar algo relacionado a isso. Ou todo dia de manhã que eu não vou para o agility, eu treino algo relacionado a isso. Nos dias que eu vou para a escolinha, ou no dia que eu vou treinar agility, eu treino isso, e nos outros dias, algo físico. Isso vai dar um ganho de desempenho gigantesco. Né? As conduções são importantíssimas que você consiga treinar em um outro ambiente. Vou mostrar aqui um treino que eu faço com a tela. Né? Aqui, condomínio de casa. Boa parte do agility da tela eu construí assim, ó. Olha a condução. Eu estou fazendo agility com 3 cones e 3 pedacinhos de pau. Né? Então, todas aquelas conduções de que usar por trás, eu estou construindo aqui. Zonas de contato, né? Então, eu vejo muita gente treinando a zona de contato inteira dentro da pista. E a mesma coisa, não precisa, você pode construir isso em outros contextos, né? Então, aqui eu tenho acesso, aqui pertinho de casa tem um campinho de futebol, né? Que de manhã cedo nunca tem ninguém. Então, quase toda a zona de contato da tela eu construí aqui, ó. Eu ia lá no campinho de manhã cedinho, aí ela tinha que pisar aqui, circular a garrafinha, passava, ganhava. Além de ser um treino físico super puxado, tá? Vamos ver mais um aqui. Então, boa parte da zona de contato eu construí assim com ela. Aí depois eu fiz com uma menorzinha, né? Tudo isso a gente vai passar lá no Clube do Agility. Né? Aqui é legal que tem alguns erros que dá para entender. Dá para entender por que é importante treinar fora. Eu quero que aquela voou por cima, tá vendo? Eu quero que os erros aconteçam aqui, não na pista de agility. Na pista eu quero acerto. Então, tudo o que acontecer tem que ser aqui, ó. Acaba sendo muito útil você treinar fora. Né? E aí, esses dias eu fui treinar com a Vivi e olha só a zona dela, como ficou bonitinha. Vivi, medi, hein? Eu medi o tempo da passarela. Ó, aqui foi na hora que ela pisa e se liga, 1,33 segundos. Se eu fosse construir tudo direto aqui, ia levar uma vida. Construir isso fora acaba sendo muito legal.
Toda a parte de obediência, como vem, senta, deita, fica tudo aquilo também é importante. Treinar em vários ambientes diferentes. Então, quantas vezes a gente não vê cães que chegam numa prova e não conseguem lidar com o ambiente? Você não precisa treinar isso, você pode treinar em vários locais diferentes. Tá? Exercícios de propriocepção, né? Então são bem importantes, também são bastante importantes. Né? Então são aqueles exercícios que vão dar consciência corporal para o seu cão, que vai facilitar muito na hora de, por exemplo, não chutar uma barra e por aí vai. E você praticar outros esportes, eu tenho feito muito isso, eu tenho pensado muito no agility como o meu esporte principal, mas colocar outros esportes que podem dar suporte para o agility. Então, por exemplo, canicross. Canicross trabalha com tração. Tá? Trabalhando com tração, ou seja, vai estar movimentando cargas em alta velocidade, isso é um exercício de potência muito bom. É lógico que eu não posso dar muito volume do canicross, mas se eu colocar com um pouco de volume, pode ser um grande diferencial exatamente para ela ser mais forte e mais rápida. Ou, por exemplo, a obediência da FCI, que tem vários exercícios que, quando você começa a repetir, serve como uma parte de fortalecimento interessante. Então, a gente pensar um pouco nisso, né, e colocar toda essa base fazendo fora da pista, tem um ganho gigantesco quando você realmente vai fazer agility. Tá? Então, só recapitulando os 4 erros. Treinar até ficar cansado, não pensar estrategicamente no aquecimento, treinar agility sem pré-requisitos e não construir uma boa base fora da pista, nos dias que você não está em pista. Beleza? E aí, como que a gente pode, então, resolver essa questão, né? Falar, Léo, não sei fazer essa base. A gente montou o Clube do Agility exatamente com esse foco, tá? Para construir uma boa base, uma base sólida para o cão que quer praticar Agility. Aqui a ideia é preparar o seu cão para, quando você tiver acesso a uma pista completa, que seja mais eficiente o seu treino. Que você não fique frustrado porque está entrando lá e entrando com vontade, dando tudo que pode, e só que treinar poucos segundos em pista. Porque isso é o ideal. É que você treine com o máximo de intensidade e o mínimo de tempo. Então, para você não ficar frustrado e você não precisar ficar muito tempo na escola, tendo essa base, você vai chegar e fazer um treino de qualidade quando você realmente for treinar na sua escola. Ou quando você tiver acesso realmente a uma pista de agility. Tá? E nos dias que você não tem treino, você está realmente evoluindo. Beleza? Uma outra visão do Clube do Agility é fazer agility com o mínimo possível de equipamentos. Então, a gente está montando assim toda a base do agility utilizando cone, utilizando no máximo um salto de PVC. Que a gente vai, inclusive, explicar como que é construído o salto de PVC. Tá? E dentro do agility também, a gente tem um acompanhamento através da comunidade. Tá? Então, a gente tem uma comunidade dentro do portal. E aí, deixa eu já mostrar o Clube do Agility para vocês. Aqui é a página do portal. Quando você vem na comunidade, você vai rodar para cá, Clube do Agility. Chegou no Clube do Agility, você vai ver aqui, a gente está montando por aula, tá? A gente vai se comunicando por aqui. Então, a ideia é que você suba os seus vídeos, que você coloque os seus vídeos de treino, e aí a gente vai analisando e discutindo exatamente como que você pode melhorar os seus treinos. Então, a ideia é criar uma galera, uma nação agiliteira, que a galera realmente treine agility sem precisar de uma pista completa, porque a gente sabe que isso não é tão simples quanto a gente gostaria. Né? A gente tem hoje no Brasil pouquíssimas escolas e muita gente querendo fazer. Então a ideia é oferecer a parte técnica para que você consiga se desenvolver bastante sem uma pista. Maravilha. Algumas perguntas que a gente sempre recebe, né? É em relação ao tempo. Ah, Léo, quanto tempo de dedicação eu preciso? Será que eu vou ter tempo para isso e tal? E a grande sacada do Agility é que quanto mais intenso, melhor. De entrar intenso, fez, bem feito, tira da pista. Por quê? A ideia é pegar o máximo de velocidade possível. Como saberei se estou fazendo corretamente? Exatamente através da comunidade. Então a ideia é que você poste e aí a gente dá um feedback com as orientações. Dá para aprender agility online? E aqui, gente, sendo assim, bem transparente com vocês. Eu não conheço nenhum competidor de alto nível que não aprenda agility online. Todo mundo hoje no Brasil que está competindo em alto nível está fazendo online. Ah, eu já treino na escola X, tem problema? Claro, acho que vai te ajudar demais se você já treina em alguma escola. Inclusive, conversa com o seu professor e fala, olha, estou fazendo isso aqui junto, estou treinando isso. Eu acho que ele vai adorar, porque vai te dar uma base muito sólida e a cada dia de treino que você for, você vai evoluir muito mais rápido. E o que todo professor quer é ver o seu aluno evoluindo. Maravilha?
Então, essa é a ideia para quem quer participar do Clube do Agility. Como faz? É só entrar no portal tudodecãotransforma.com.br e faz a sua assinatura. Super acessível, R$ 44,90 por mês. Você cancela a hora que você quiser. Fechou?